Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Lucas 18, versículo 9 ao versículo 14. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, ó Deus, nós te rendemos graça porque sabemos que a Tua palavra nos orienta, a Tua palavra quebra paradigmas, a Tua palavra alimenta a nossa alma. Te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, cativa a nossa mente em Tua palavra, e que possamos, ó Deus, nesta manhã, sermos alimentados pela palavra do Senhor e orientados pela palavra do Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quebrando paradigmas é o tema deste mês. Quando Jesus propôs essa parábola, Jesus estava quebrando um paradigma, estava quebrando um padrão, um conceito já estabelecido pela sociedade da época, uma sociedade judaica, uma religião judaica que estabeleceu um conceito, um padrão, certo? De exemplo para ser seguido. Um exemplo a ser seguido. E esse exemplo, esse padrão, esse modelo que deveria ser seguido para a sociedade judaica da época era o fariseu. O fariseu para a sociedade da época era um homem de Deus, era um homem de sinceridade, era um homem exemplo para a sociedade. Para a religião judaica da época, o fariseu era aquele homem íntegro, o padrão estabelecido, o modelo. Já o publicano não. O publicano, para a sociedade da época, era um ladrão, era um desonesto, era uma pessoa que não era modelo para ninguém. E aí Jesus, nesse contexto, Jesus propõe uma parábola. E nessa parábola, Jesus fala do fariseu e fala também do publicano. Jesus, nesta parábola, está quebrando um paradigma, está quebrando um padrão. Porque Jesus vai, irmãos, nessa parábola, falar sobre as características do fariseu e as características do publicano. E no final, ele vai dizer, Jesus, que o fariseu não foi modelo e não é modelo para ninguém, mas o publicano, sim. Ele vai dizer que o fariseu não foi justificado, mas que o publicano, este sim, desceu justificado. Então, Jesus, ele quebra este paradigma estabelecido pela sociedade judaica da época. Olhe para o texto, veja o que diz no versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. E aí Jesus vai contar. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores,
injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. A primeira personagem aqui que Jesus, irmãos, levanta para dar conteúdo à sua parábola é o fariseu. O fariseu que era tido como exemplo. E aí Jesus, irmãos, começa a quebrar esse paradigma. O fariseu, irmãos, era uma pessoa religiosa. Apenas uma pessoa religiosa. Já o publicano, não. O publicano não era religiosa, não era uma pessoa religiosa, mas tinha relacionamento com Deus. E aí a gente vê, irmãos, Jesus quebrando esse paradigma. De um lado, os religiosos, e de outro lado, aqueles que não são religiosos, mas têm um relacionamento com Deus. De um lado, aqueles que aparentam ter um relacionamento com Deus, mas a sua vida está apenas fincada em uma religiosidade vã. E do outro lado, aqueles que não aparentam ter nenhuma vida com Deus, mas que de fato vivem profundamente em um relacionamento sincero com Deus. Dois grupos de pessoas. Os religiosos, apenas religiosos, e aqueles que têm um relacionamento com Deus. E a gente vai ver algumas características. Em primeiro lugar, do religioso. O religioso, irmãos, em primeiro lugar, tem soberba no coração. Veja que a palavra de Deus diz o seguinte, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Veja que Jesus está propondo essa parábola para aqueles que têm confiança em si mesmo, para aqueles que são soberbos, para aqueles que têm autoexaltação. Diz o texto no versículo 10, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava, diz o texto, de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ou seja, o fariseu, irmãos, estava orando não para Deus, mas estava orando de si para si mesmo, dando graças a Deus por quem ele era. Há essa soberba no coração, há esse inchaço no peito no coração do fariseu, essa auto-idolatria. Ele estava no templo e orava de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou por quem eu sou, porque eu não sou como os outros, eu não sou como fulano, eu não sou como cicrano. Ó Deus, eu te dou graças porque eu sou um exemplo, eu sou um padrão, eu sou um modelo, eu sou um paradigma. Ó Deus, graças te dou. E aqui, irmãos, Jesus está denunciando essa soberba. Jesus propõe essa parábola para aqueles que se consideravam justos, soberbos. E a primeira característica do religioso é essa: ele apenas, irmãos, tem soberba no coração. Ele vai para a igreja não para adorar a Deus, mas ele vai para a igreja para ser visto. Como esse fariseu, ele vai para a igreja não para olhar para Deus, mas vai para a igreja para promover a sua imagem. Ele vai para a igreja não para se humilhar na presença de Deus, mas ele vai para a igreja para dizer assim: ó Deus, graças te dou por mim. Ele vai para a igreja, irmãos, para promover o seu ministério, vai para a igreja para promover o seu nome, vai para a igreja para promover as suas atividades religiosas, vai para a igreja, irmãos, para querer promover a sua imagem. Essa é a característica daqueles que são religiosos. Interessante, irmãos, que os religiosos não participam das programações de outros. Religiosos participam de programações que eles estão à frente, porque eles querem ser vistos. Quando é programação de outros, quando é programação de alguém que faz, eles não vão, porque eles sabem que não vão ser vistos, não vão ser exaltados, não vão estar à frente, não vão ser idolatrados, não vão ser aplaudidos. Programações de outros, eles não vão, porque não vão dar oportunidade para ele aparecer. Essa é uma característica. A soberba é querer ser visto, aplaudido. A segunda característica do religioso é a comparação. A comparação.
Note que o fariseu estava orando. Ó Deus, graças te dou, versículo 11, porque não sou como os demais homens. Ele faz o quê? Comparação. Eu não sou como eles. Ele continua. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. A ideia, irmãos, aqui é que estava o publicano no templo e o fariseu também no templo. Os dois subiram para o templo para orar, para falar com Deus. Mas o publicano começa a orar e dizer: eu não sou como os outros, não sou como os demais homens, e nem ainda como este publicano aí. O religioso, irmãos, a característica dele, ele se revela por meio da comparação. Essa soberba dele se revela por meio também das comparações. Além de não participar das programações de outros, porque não será visto, essa soberba também se revela através das comparações. Eles vão para a igreja não para adorar a Deus, mas para fazer comparações. Ah, porque fulano? Ah, porque cicrano? Ah, porque na minha igreja pode isso. E na sua igreja pode? Ah, porque na minha igreja a gente pula, a gente salta, o louvor é pipocado. E na sua igreja é assim? Como é na sua igreja? Ah, na minha igreja tem bateria, o pessoal bate palma, tem vários grupos de louvor, mas na sua igreja tem? Então o religioso começa a fazer comparações. Ele começa a fazer comparações. Ah, o pastor tal é uma bênção, mas aquele outro pastor, aquele grupo de louvor é uma bênção, aquele cantor é uma bênção, mas aquele outro, ou seja, essa pessoa não vem para a igreja para adorar a Deus, mas essa pessoa vem para a igreja para analisar, para fazer comparações, para criticar. É dessa forma, irmãos, que a religiosidade se revela na vida dessas pessoas, através das comparações. Eu não sei se você já ouviu gente fazer comparações. Talvez isso não aconteça aqui. Mas, geralmente isso tem em todo lugar. No templo, irmãos, tem os religiosos e tem aqueles que realmente têm relacionamento com Deus. Em todo lugar tem esse grupo de pessoas. Eu digo isso para a gente quebrar esse paradigma. E se talvez você chegue aqui com um pouco de intenções no coração de fazer comparações, você já quebra esse paradigma no seu coração e chega aqui na casa de Deus, não para fazer comparações, não para olhar para os outros, mas para olhar para Jesus, amém? Para olhar para Ele. Ele deve ser exaltado. Isso também serve de aplicação para você, porque quando você vê alguém fazendo comparações, você deve, irmãos, instruir o outro, instruir o próximo, repreender o outro, dizendo: não é por aí, nós precisamos olhar para Jesus. Seja quem estiver cantando, seja quem estiver louvando, nós precisamos olhar para Cristo. Ele sim deve ser adorado, não a gente. O culto não é para a gente, o culto é para Deus. Amém, meus irmãos? A religiosidade se revela também nas comparações. O homem religioso também, irmão, se revela apenas no rito, na rotina eclesiástica. Veja o que diz o texto no versículo de número 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Era um homem religioso. Fazia jejum, jejuava. Dava o dízimo. Era um homem que tinha rotina na igreja. Estava lá, na programação. Ele era apenas um religioso. E a sua vida, irmãos, religiosa, estava firmada apenas na rotina e não em Deus. Era um homem que amava as coisas de Deus. Era um homem que realizava as coisas de Deus, mas não por amor a Deus, não por um relacionamento com Deus, mas apenas pela religião. Ele dá o dízimo porque tem que dar o dízimo. Ele vai para a igreja porque tem que ir para a igreja, é rotina, é obrigação. Ele faz todas essas coisas não por causa de Deus,
Mas ele faz essas coisas por causa da religião. É apenas uma rotina eclesiástica. E os religiosos, irmãos daquela época, sabe com que eles estavam preocupados? Com o sábado, porque Jesus curava no sábado, e aí os religiosos denunciavam Jesus, dizendo que ele não poderia curar no sábado. Jesus perguntava para os religiosos, mas o que é mais importante, guardar o sábado ou curar os enfermos no sábado? A pergunta deles era, pode ou não pode no sábado? Eles estão preocupados apenas com isso. Pode ou não pode bater palma? Pode ou não pode levantar a mão? A igreja pode ter bateria? Ou não pode? A igreja pode ficar de joelhos para orar ou não pode? Sabe? A preocupação dos religiosos é apenas esta. É com a rotina, é com as coisas de Deus, apenas com isso, e nada mais, meus irmãos. É uma religiosidade vã, vazia, sem conteúdo. É isso que acontece muito nos nossos dias. Pessoas que apenas, irmãos, estão na igreja, não por amor a Deus, mas estão na igreja por causa da atividade da igreja. E eu digo para você, existe esses tipos de religiosos, né? Que estão preocupados se pode ou não pode, se pode ter microfone sem fio, se não pode, se como deve ser a sarça com pomba ou sem pomba, se pode isso ou pode aquilo, qual é a cor da igreja, não pode, tem que ser branco, tem que ser amarelo, não pode ser amarelo. Pessoas preocupadas com isso, são apenas religiosos, eles não estão, irmãos, promovendo a glória de Deus e nem buscando ter uma intimidade com Deus, porque a vida delas, irmãos, está fincada na religiosidade apenas. Já também tem aquele outro lado de religiosos que vivem apenas de atividades, das programações da igreja. Muito obrigado. E aí, essas pessoas participam das atividades da igreja. Mas essas pessoas, irmãos, não vêm para a igreja por causa da atividade, não vêm por causa da igreja por causa de Deus, mas elas vêm para a igreja por causa da atividade, da programação. Da mesma forma, irmãos, que o religioso, o fariseu, ia para a igreja por causa da atividade dele, por causa que ele tinha que dar o dízimo, porque ele tinha que jejuar, porque ele tinha que orar e ser visto. Tem pessoas hoje que vêm para a igreja não por causa de Deus, mas por causa da atividade da igreja. As atividades, irmãos, mudaram. Antes era uma coisa, hoje já é outra. Hoje, irmãos, é uma programação, é um congresso, é uma atividade diferente. E aí as pessoas, os religiosos, estão presentes. Mas quando irmãos, outra coisa, não estão. Os religiosos, irmãos, estão apenas preocupados com a programação, com a atividade. Ah, é o cantor, quem é que vai cantar? Se for fulano, eu venho. Quem é que vem? É um pastor de fora? Ah, se for essa pessoa, se for essa programação, se for fulano de tal, eu venho. Por quê? Porque essas pessoas não vêm para a igreja por causa de Cristo. Elas vêm para a igreja por causa da rotina, por causa da programação. Crentes que vivem não por causa de Cristo, mas por causa de programações. São apenas religiosos. Religioso não é aquele que apenas está lá, carrancudo, talvez de gravata. Não, religioso. Pode ter religioso assim, mas eu digo para os irmãos, existem muitos religiosos que são daqueles que estão de bermuda, que são largados, que gostam de programações, até mesmo de jovens e tal, de show evangélico, show gospel, e eles colocam uma capa contra a religiosidade, contra a formalidade, contra todas essas coisas, mas na verdade são religiosos. Sabe por quê? Porque eles vão para a igreja apenas quando tem evento, eles vão para a igreja apenas quando tem uma coisa de fora, uma atração, um show. Eles estão preocupados não com Cristo, eles não vêm não por causa de Cristo, mas por causa da programação. É apenas religioso, só mudou a cara. Irmãos, eu já estive dos dois lados. Eu já fui aquele adolescente que gostava de ir para os shows gospel na época, Oficina G3, Resgate, Fruto Sagrado. Eu gostava, na época,
essas bandas de rock gospel. E há um modelo de irreverência, de quebra de paradigmas contra a religiosidade. Mas eu via, irmãos, muitos jovens que eram contra tudo isso, mas na verdade estavam trocando a roupa. Estavam deixando a religiosidade formal para ir para um outro tipo de religiosidade. Os irmãos estão entendendo? Como também eu já vi o outro lado, de pessoas extremamente formais, paletó, gravata, ditas como modelo para a sociedade, mas que na verdade são apenas também religiosos e vivem por causa da religião. Seja em que grupo você esteja, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos ir para a igreja por causa de Cristo. Ir para os eventos, evento é bom, mas por causa de Cristo, e não por causa do evento em si. Amém? A outra característica, irmãos, do religioso é a falta de compaixão. Sabe por quê? Porque o publicano estava ali quebrado. O publicano, irmãos, estava ali junto com o fariseu, ele estava quebrado, despedaçado. O texto vai dizer que longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ele realmente estava passando por uma crise, por uma dificuldade. Mas sabe o que o fariseu faz? Ao invés de o fariseu orar por ele, estender a mão para ele, ter compaixão dele, o fariseu olha para ele com crítica. O fariseu olha para ele dando pedradas, criticando. Falta amor, falta compaixão. Os religiosos, irmãos, não deixam a rotina para ajudar o próximo. Os religiosos não deixam, irmãos, a programação para estender a mão para o próximo. Os religiosos, irmãos, não deixam de realizar aquilo que eles planejaram para ajudar o próximo. Estava lá o publicano, quebrado, despedaçado, em crise. Ele precisava de uma ajuda. O publicano não era de ir para a igreja, mas quando ele vai, irmãos, ele está quebrado. Já o fariseu estava lá quase toda semana na igreja, e ao invés do fariseu receber aquele publicano, estender a mão para aquele publicano, ter compaixão daquele publicano, o fariseu olha para aquele publicano e diz: eu não sou como este é um pecador, este é um injusto, este é um miserável, ele precisa sair daqui, ele não tem parte com Deus. O fariseu começa a criticá-lo. Sabe por quê? Porque os religiosos não têm, irmãos, compaixão. Os religiosos não estendem a misericórdia, a graça, o amor para com as pessoas. O religioso, irmãos, pode acordar bem cedinho para vir para a igreja. E de repente ele vê um samaritano estendido no chão precisando de ajuda. Sabe o que ele faz? Ele passa direto. Quer nem papo. É samaritano. Os religiosos, irmãos, não querem saber do outro, não têm compaixão do outro, não vão ajudar o outro. Eles querem sim, vêm para a igreja, estarem aqui, serem vistos. Mas a misericórdia, eles não querem ter. Eles não promovem a graça e a compaixão. E aí, irmãos, Jesus fala sobre o publicano. O publicano é diferente. Veja o que diz no versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Enquanto que o fariseu estava preocupado com a sua capa, o publicano estava preocupado com a sua alma. O publicano, irmãos, bate no peito. Ele é sincero. Ele é verdadeiro. Não está preocupado com o que os outros iam achar dele, mas ele estava preocupado com o que Deus ia achar dele. Ele precisava de graça e misericórdia. O publicano reconhece, irmãos, que não é um padrão.
não é um paradigma, mas que é um pecador. Reconhece suas falhas. O publicano, irmãos, tem relacionamento com Deus. Você quer ter relacionamento com Deus? Em primeiro lugar, você precisa ser verdadeiro. Verdadeiro consigo mesmo. Reconhecer suas falhas. Reconhecer os seus erros. E pedir perdão a Deus por eles. Se você não reconhecer as suas falhas, não vai ter relacionamento. Não vai ter justificação. Não vai ter perdão. Só quem pede, irmãos, perdão é aquele que sabe que precisa ser perdoado. É aquele que sabe que precisa de perdão. E uma pessoa que sabe que precisa de perdão é uma pessoa que reconhece os seus erros e os seus pecados. Verdade. Sinceridade. Ele não está preocupado se pode ficar em pé, se pode ficar sentado, se pode bater no peito. Não, ele está na igreja, no templo, e ele não está preocupado com os outros. Ele apenas está olhando para Deus e diz: Deus, você é propício a mim. Ele bate no peito, ele é verdadeiro, ele reconhece os seus pecados. E ele também se humilha na presença de Deus, ele dizendo: ó Deus, eu preciso de ti. Veja que o texto diz: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ele reconhece que é pecador e ele precisa, irmãos, de alguém que venha sobre ele e derrame graça sobre a vida dele. E, irmãos, interessante que essa palavra, irmãos, é propício, vem de propiciação, daquele, irmãos, lugar onde o cordeiro era morto, e o sangue do cordeiro, irmãos, era símbolo de purificação de pecados. Em outras palavras, aquele publicano estava pedindo a graça de Deus e a intervenção de Deus para um cordeiro para ele, que viesse ser o seu representante, porque ele não poderia ser o seu representante. Ele não tinha cordeiro para apresentar, ele não tinha nada para apresentar a Deus, e ele pede a Deus um cordeiro, alguém que venha por ele e dê graça a ele. Ou seja, ele estava, irmãos, esperando por Jesus, ele estava tendo fé em Jesus, o cordeiro de Deus, que veio ao mundo para nos purificar e ser também o nosso representante. Eu estava lendo, irmãos, um livro que divulgaram recentemente. Foi publicado recentemente, Teologia Puritana. Em um dos capítulos tem um artigo falando sobre John Owen. E ele diz, irmãos, que a justificação em Cristo Jesus ela é imputada a nós de acordo com duas verdades. A primeira verdade é a obediência fiel a Deus de Cristo, e a segunda verdade é a morte de Cristo na cruz do Calvário para Deus. Ou seja, Cristo foi nosso representante, obedecendo perfeitamente em nosso lugar, sendo padrão. Cristo sim foi nosso representante e morrendo em nosso lugar por causa dos nossos pecados. O publicano estava dizendo para Deus: Deus, eu preciso de Cristo. Ele é o meu representante. Ele é o meu padrão. Esse modelo farisaico, judaico, não. Eu preciso de Cristo. Ele se humilha. Ele é pecador, reconhece e pede a graça de Deus. É desta forma que um relacionamento acontece. Entendo, irmãos. Eu não estou criticando quem dá o dízimo. Tem que dar o dízimo, é bíblico. Tem que vir para a igreja, é bíblico. Tem que viver de acordo com a palavra, é bíblico. Mas essas coisas, irmãos, é por causa de um relacionamento com Deus. Essas coisas não são fim em si mesmas. Essas coisas, irmãos, revelam o nosso relacionamento com Deus. É a consequência da nossa vida com Deus. O texto vai dizer no versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Quem? O publicano. E não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A palavra de Deus diz, Jesus diz, que o publicano voltou justificado. Aquele que se humilhou, aquele que reconheceu os pecados, voltou justificado. Ele teve um encontro com Deus e voltou justificado para casa. Já o fariseu não. E aí, irmãos, às vezes você pergunta: tem gente hoje na igreja que vem para a igreja, entra na igreja e volta para casa do mesmo jeito, vazio. Não é verdade? Tem gente que vem para a igreja, não, e tem um encontro com Deus e adora ao Senhor e recebe a palavra de Deus, e de fato se encontra com Deus, porque é como se ele e Deus estivessem ali naquele lugar, porque estão na igreja para ter um encontro com Deus, e volta para suas casas animados, justificados, cheios de graça. Mas, irmãos, tem outras pessoas que vêm para a igreja
participam do culto e voltam para casas vazias do mesmo jeito. E aqui está o segredo. É porque tem pessoas, irmãos, que vêm para a igreja e fazem as mesmas coisas do fariseu. Essas que eu já disse. Voltam vazia para casa. Mas aqueles irmãos que, como publicano, estão ali olhando apenas para Cristo, reconhecendo seus pecados e pedindo graça, e olhando apenas para Ele, esses irmãos voltam para casa renovados no Senhor, porque tiveram um encontro com Deus, porque foram justificados. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa gerar em nós, não uma religiosidade vã, mas um relacionamento sincero com o Senhor. Amém? Você possa guardar essa palavra, você possa também, irmãos, guardar esse boletim, que fala um pouco sobre isso na capa, o texto, que você possa nunca esquecer dessas palavras. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.